Muitas boas tardes, queridos irmãos, queridos amigos. Uma vez mais, pela graça do Senhor, temos a linda oportunidade de estar nesta tarde convosco para continuar com o nosso seminário do ano 1951. Agradecendo a Deus por todas as bênçãos que nos concedeu, por esta linda oportunidade de estar a partilhar a história da nossa igreja. Portanto, muitas bênçãos, queridos irmãos, queridos amigos. Para continuar, quero então convidá-los para que podemos inclinar o nosso rosto e vamos elevar uma oração ao nosso Pai Celestial para pedir a direção para este serviço. Oremos ao Senhor. Amantíssimo e bom Pai de amor e de misericórdia, te agradecemos nesta hora da tarde pela vida e pela saúde que nos dás e pela oportunidade tão preciosa de continuar com este tema histórico. Abençoa o expositor, abençoa os ouvintes e também abençoa a cada colaborador deste departamento. Te agradecemos por esta oportunidade, rogando-te sempre, Senhor, que o teu Espírito Santo faça a obra nos nossos corações. No nome de Jesus, pedimos. Amém. Portanto, irmãos, queremos dar um anúncio nesta tarde e avisar que amanhã o programa vai ser transmitido às 2:00 da tarde, para que estejam conosco, apoiando com as suas perguntas, os seus comentários e qualquer informação que nos queiram dar. Hoje, novamente, já temos aqui no nosso meio o pastor Filipe Acunha, que vai continuar com a sua exposição. Portanto, prestem muita atenção e recordo que se tem alguma pergunta, algum dado importante que queiram partilhar conosco, também é bem-vindo. Que Deus os abençoe. Pastor Acunha, uma vez mais, damos as boas-vindas ao nosso estudo e que Deus o abençoe. Amém. Que a graça e a paz do Senhor possa estar novamente convosco. É uma alegria poder estar aqui a partilhar. Para terminar, já será hoje e amanhã. Depois estaremos então a completar 8 exposições de 1h30. Portanto, estamos muito contentes pela perseverança de nos terem acompanhado. Mas antes de iniciar o tema, quero responder algumas perguntas e fazer algumas aclarações. Houve uma insistência com respeito às 12 tribos de Israel. E, irmãos, nós não fizemos aqui um estudo sobre as 12 tribos de Israel. O tema tinha sido uma história sobre o movimento 51, não sobre as tribos de Israel. Foi-me feita uma pergunta se acha que isso tinha sido um ataque de diabo ou se tinha sido obra de Deus. A minha resposta rápida foi que o diabo tinha atacado. A resposta do nosso irmão que fez a nossa pergunta diz que foi um castigo de Deus. Castigos de Deus, há muitos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Tudo o que aconteceu ao povo de Israel foi porque foi castigado por ter sido desobediente. As perguntas ambíguas que se fazem de distintas maneiras para ter uma resposta totalmente 100% direta, não é isso que nós estamos a tratar aqui. No entanto, quero ler uma citação do Espírito de Profecia e com isso eu quero contestar ao nosso irmão que tem estado a insistir com isto. Profetas e Reis, capítulo 6, parágrafo 3, página 64. Por meio do seu mensageiro, o Senhor tinha falado claramente a Jeroboão acerca da necessidade de dividir o reino. Portanto, a divisão do reino tinha sido anunciada. Recordem que o mesmo Espírito de Profecia está de acordo. Esta divisão devia realizar-se porquanto me deixaram. Ou seja, a divisão não vinha assim simplesmente por o que acontecia. Não. E adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Shemos, deus de Moab, e a Molote, deus dos filhos de Amon. Por que causa?
foi dividida as 10 tribos? Por uma só causa, segundo o que diz aqui a irmã White. Pela idolatria, que era um pecado muito grande naquela altura e ainda é hoje também. Vou voltar a repetir. Por meio do seu mensageiro, o Senhor declarou claramente a Jeroboão acerca da necessidade de dividir o reino. Esta divisão devia realizar-se, tinha declarado, porque deixaram e adoraram os deuses de Siamós e de Moab e dos filhos de Amon, também os deuses. E não andaram nos caminhos para andar a fazer o que era bom e reto aos meus olhos, como fez David, meu pai. Por que se dividiram as 10 tribos? Porque caíram na idolatria. A idolatria é um ataque de Satanás? Sim ou não? Muito clara. É a irmã White aqui, ao dizer que as 12 tribos se dividiram pela idolatria. E a idolatria é um ataque de Satanás. Ou não é um ataque de Satanás a idolatria? Página 71. A divisão do reino foi apenas o começo de uma história admirável, na qual se revela a longanimidade e eterna misericórdia de Deus, desde o cristão da aflição, pela qual deviam passar por causa das suas tendências ao mal, hereditárias e cultivadas, aqueles a quem Deus tinha tratado de purificar para si mesmo como povo próprio, celoso para boas obras, iam reconhecer finalmente que não há semelhante a ti, Jeová, grande é o teu nome em fortaleza. Portanto, eu continuo com a mesma posição. As 12 tribos dividiram-se porque houve idolatria. E a idolatria é um ataque direto de Satanás. Que depois, se Deus castiga, está bem. A paga do pecado é a morte. E o castigo vem sempre da parte de Deus. Deus é um Deus castigador também. Mas é claro, irmã White, repito novamente. Por causa da idolatria, as 10 tribos foram divididas. E a idolatria é um ataque direto de Satanás. Bem, não vamos tocar mais neste tema. Se este irmão quiser insistir, era livre de insistir no que quiser. Mas querem ver se querem um estudo sobre as 12 tribos. Isso é à parte. Eu não estou aqui a dar um estudo das 12 tribos, nem da divisão das 12 tribos. Outra coisa que nos foi perguntado, muitas vezes, foi sobre a situação de Quito e Equador. Foi dito que a reunião de Quito foi manipulada pela delegação e que o irmão Gutknecht foi manipulado pelos delegados. Isso é o que se diz, o que foi dito. Queria perguntar aos irmãos que nos deram essas declarações se estiveram em Quito, Equador. Porque eu sim estive, desde o princípio até ao final. E o pastor Jaime, que estava a anunciar comigo, que esteve aqui a anunciar, também esteve lá comigo. Porque o pastor presidente da igreja naquele tempo era o pastor presidente da organização a qual eu pertenço, o irmão Sigmund Gutknecht. Ele era o presidente da nossa igreja naquele tempo. Portanto, nós estávamos muito bem relacionados como obreiros, como pastores, estávamos muito bem relacionados com tudo isso. E por esse motivo, podemos dizer que foi o irmão Gutknecht, quem chamou a uma reunião mundial. Não fomos nós. Como o presidente chamou e adiantou a reunião da Conferência Geral, porque um presidente pode fazê-lo perfeitamente, não há problema, ele pode fazer quando quiser. E ele adiantou a reunião e deixou em mãos da delegação o processo de unificação. Se a delegação acordava unir-se ou não. E a delegação mundial da nossa igreja, da nossa denominação, acordou não fazê-lo. E isso nós respeitamos-lo. Aqui não houve manipulação do irmão Gutknecht nem de ninguém. E pergunto novamente, os que fizeram tais asseverações estiveram em Quito, Equador,
estiveram aí conosco por mais de 30 dias reunidos? Estiveram conosco a receber as cartas para serem chamados como delegados à delegação de 93? É que nós sim estivemos. Vamos com outra. Ok. Vamos ir à pantalla. Vamos ao monitor. Se ha dicho también que solo presidentes alemanes hemos tenido. Yo lo contesté, pero lo vamos a... Disseram também que só tivemos presidentes alemães. Bem, eu respondi, mas vamos agora apresentá-lo com provas. As perguntas que venham, eu vejo-as até ao final. Agora não vamos estar a ver perguntas para podermos estar a concentrar naquilo que estamos. As perguntas veremos no final. Se se pergunta sobre o mesmo que já falámos, não vou estar a tocar, porque não podemos estar a perder tempo. E já lemos aqui as citas sobre Ellen White. Portanto, não vamos mudar essa posição. Isso é o que nós temos. Com respeito a serem só alemães e que eram uma dinastia de alemães que esteve na nossa reforma, temos que dizer que grande parte do movimento de reforma surgiu na Alemanha. E aí foi onde surgiu a guerra, que abarcou vários países, mas que foi muito forte na Alemanha, e queremos ver sobre os presidentes então. Em 1863 a 65 temos o primeiro presidente da Igreja Adventista, John Byington. Este presidente foi o primeiro que governou o Adventismo quando a Igreja Adventista propunha James White, mas como James White tinha sido um dos primeiros que tinha proposto, ele não quis eticamente ser presidente. Então, chegou a ser o segundo presidente e teve por 3 períodos. O homem virtuoso e um dos maiores génios que teve a Igreja Adventista. John Nevius Andrews, o primeiro missionário que foi enviado à Suíça, a alta mar, esteve de 1867 a 1869. John Nevius Andrews, um homem muito inteligente e muito capaz, escritor, morreu de tuberculose e a maior parte da sua família morreu de tuberculose. Era uma doença que naquela altura não era muito fácil de controlar. O Dr. John Avery Kellogg tratou da sua filha e finalmente ela também morreu de tuberculose. George Butler. Então, em 1861 ele toma a igreja e termina com uma crise muito grande quando chega o ano de 1888. Olsen, e então teve que enfrentar a crise de 88 e todos os problemas que sucederam e como a igreja ficou ferida. Irwin termina para começar um período onde a apostasia alfa golpeia muito forte. Daniels governa a Igreja do Senhor durante 21 anos e teve que ver com o assunto da guerra em 1914 e 1921-22 que não quiseram receber os nossos delegados. Até que chegamos à organização de 1925 pelos delegados das uniões que foram citadas em Gotha, Alemanha. Aqui o movimento de reforma toma então uma organização. E se nomeia por 3 períodos ao pastor Otto Welp. A primeira reunião foi em Gotha, Alemanha, a segunda em Eisenach e a terceira também na Alemanha. As 3 primeiras conferências gerais foram na Alemanha. Quarta conferência geral estão dá-se em Budapeste, na Hungria. E chega então o pastor William Mas, do ano 34 ao ano 42. Recordem que no ano 36 a igreja foi dissolvida e William Mas e vários tinham fugido. Então quando eles chegam à Conferência Geral de 1948, vinham da Suíça. Tinham estado aí, tinham estabelecido aí a Conferência Geral.
Recordem que eu lhes disse que eles estiveram num sótão, clandestinamente, porque não era podido, não puderam registrar nada juridicamente. Por motivos da doença do pastor William Mas, então é colocado um pastor interino. Foi o pastor Albert Mueller. 1942 a 1948. Este pastor esteve na Suíça. 1948 a 51. Holanda. O pastor Carlos Kozel. Em 1952 o pastor Carlos Kozel renuncia. Em 52, o pastor Carlos Kozel renuncia e volta depois do ano 60 a 66. De 52 ao 56 é nomeado Stark. E assim, quando no ano 55 se estabelece na Dinamarca, eles tiram então a personalidade jurídica. É o nosso terceiro registro jurídico. O primeiro foi na Alemanha, o segundo nos Estados Unidos e o terceiro na Dinamarca. Em 1956, muito bem, até aqui, desde o primeiro até este, todos os presidentes foram alemães. Tivemos a Otto Welp, tivemos a William Mas, tivemos a Albert Mueller, tivemos Carlos Kozel, tivemos a Stark. 5 presidentes alemães. Até que de 56 a 60 chega o pastor Ringelberg. Ele não era alemão. De Ringelberg até a atualidade não tivemos mais nenhum pastor presidente alemão. Porque Gutknecht vem governar e governou durante muitos anos, mas ele foi o último que tivemos. Já tivemos a Ringelberg como holandês e agora Gutknecht de 66 a 93 em Quito, quando ele estivemos lá, e a partir desse momento não tivemos mais alemães. Ele teve de um período muito grande, mais de 20 anos. E aqui 27 anos governou o povo de Deus, mas isto foi legal, porque as delegações escolhiam a ele. Portanto, acreditavam nele. Que o Senhor o dirigiu e esteve com o povo de Deus durante muito tempo. Em 1993 é nomeado o pastor Henry Andrade. Não era alemão, era colombiano. Radicado em Austrália. Era colombiano, Henry Andrade. Depois veio então, em 97, Antonino Di Franca. Antonino Di Franca era de nacionalidade italiana. Portanto, já tivemos um holandês. Tivemos um colombiano. E agora temos o italiano. Sem contar que o irmão Gutknecht não era alemão. Que ele adotasse a nacionalidade alemã depois é outra coisa. Mas ele nasceu na Polónia, não nasceu na Alemanha. Ele era polaco. Esteve a guerra nessas alturas e houve uma série de problemas, uma série de lutas, sim, também é verdade. Mas o nosso último presidente alemão foi Stark. O irmão Gutknecht nasceu na Polónia, ele era polaco. Agora que se ele estabelecesse e que fosse viver à Alemanha e que aí fizesse a sua vida, é outra coisa. Mas o irmão Gutknecht não era alemão, era polaco. E se não, procurem a biografia dele. Ele era polaco. E esse foi o país que o viu nascer. Portanto, tivemos um holandês, um polaco, um colombiano, um italiano. E agora chegamos a outro presidente, o irmão Bronko Cholik. O irmão Bronko Cholik foi o presidente da nossa igreja do ano 2002 ao ano 2007. De onde era o irmão Cholik? De onde é que ele era? Eu estive hospedado em minha casa. Estive num seminário com ele em Guatemala. Estive com ele nos Estados Unidos. Estive com ele em Equador também. Portanto, eu conhecia muito bem.
E como eu lhes digo, e por último, ele teve hospedado em minha casa 10 dias. O irmão Cholik era jugoslavo. Ele era jugoslavo, viveu muitos anos no Canadá e finalmente terminou por viver na Califórnia. Portanto, o irmão Cholik não era alemão, era jugoslavo. Vejam todos os presidentes que já vimos que não são alemãos. E vamos ver, Otto Welp alemão, William Maas alemão, Albert Müller alemão, Carlos Kozel alemão, Stark alemão. 5 presidentes alemães. 5. Agora vamos. Sigmund Guttknecht, polaco. Ringelberg, holandês. Andrade, colombiano. Antonino di Franca, italiano. Bronco Cholik, jugoslavo. Já vão 5. Já se empatou. 5-5 estamos. Mas se querem pôr o irmão Guttknecht como alemão, ponham, não há problema nenhum. Foi um pastor muito terno, ajudou muito o povo latino. Nunca tivemos nenhuma dinastia da parte dele, portanto, os latinos sempre votaram nele, porque os latinos queriam muito ao irmão Guttknecht. Foi um pastor muito bom. Eu conheci-o. Mas haverão outros irmãos que os conheceram também aos outros pastores, as suas boas qualidades. A partir daí tivemos então, por 2 períodos, nomeado no México e África do Sul, o pastor Idel Soares. O pastor Idel Soares não é alemão, é de nacionalidade cubana. Criado em vários países. Viveu aqui na Costa Rica, onde foi batizado. Neste país, o pastor Idel Soares foi batizado. Viveu em Espanha. Esteve a viver em Espanha. E, finalmente, o pastor viveu para os Estados Unidos, onde vive atualmente. O pastor Idel Soares veio pequeno de Cuba. Viveu alguns anos na Alemanha, quando foi secretário da Conferência Geral. Em Quito, ele é eleito como subsecretário. Ele toma a secretaria, então, quando um irmão já não pôde chegar à Alemanha. Mas ele era o segundo e ficou oficial. E nesse tempo ele vive na Alemanha. E ele defende-se, ele fala alemão. Mas o pastor Idel não era alemão, era cubano, ou seja, latino. E chegamos então à nossa parte final, onde agora em Itália, produto já dos 2 períodos que fez o pastor Idel Soares, se nomeou outro presidente e se nomeou ao irmão Tzvetan Petkov. Tzvetan Petkov, de nacionalidade búlgara, portanto, também não é alemão. Hoje temos um presidente búlgaro. Ele é o presidente que está atualmente e é o presidente que temos. Praticamente estamos quase há um ano que já tem o seu período, porque foi nomeado entre agosto e setembro do ano passado, ainda que tomou a presidência no mês de outubro, mas já vamos quase há um ano do nomeamento do presidente Tzvetan Petkov. E temos, portanto, anos que os alemães nem sequer competem pela presidência. Portanto, a nossa igreja tem sido democrática, elegeu aquilo que o povo tem votado e o que tem ganho por maioria. Portanto, nós não temos só presidentes de nacionalidade alemã. Em todo caso, se houve poderes dos alemães, foram de 51 para trás. E essa situação dos alemães não prejudicaram nem a nós, nem aos nossos outros irmãos. Se tivessem prejudicaram a uma igreja unida. Portanto, repito de uma vez e outra vez, o que passou antes de 51, afrontamos como uma só igreja. O que passa depois de 51, já vemos 2. Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento da Reforma, com sede em Cedartown, Geórgia, Estados Unidos, e
Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento Reforma, com sede em Rono, Virgínia, Estados Unidos. Hoje as duas igrejas têm as suas sedes nos Estados Unidos. O que passou de 51 para aqui, somos duas denominações, duas organizações, dois movimentos completamente à parte. O que passou antes de 51, não. Se houve dinastia alemã, esteve dentro de uma só igreja. Isso é para os dois. Era uma só igreja. Mas da nossa parte, do irmão Gut Knesset para cá, nós não tivemos nenhum presidente alemão. E como eu digo, o irmão Gut Knesset nasceu na Polónia, não foi na Alemanha. Muito bem, irmãos. Queremos abordar agora alguns pontos importantes sobre o que se vai dar antes de 51. No ano 48, houve a primeira conferência geral que houve na Holanda. A segunda foi em 51. E agora, pelo menos a nossa igreja teve duas conferências mais na Holanda. Ou seja, que a nível da nossa história tivemos 4 conferências na Holanda. A Holanda foi muito abençoada, 48, 51, e duas conferências gerais tivemos, onde foi nomeado o pastor Antonino Di Franca e onde foi nomeado o pastor Bronco Cholik. 4 conferências gerais na Holanda. Em 48, 2 candidatos chegam à presidência. Ou chegam como candidatos à presidência. O pastor Carlos Kozel, da nacionalidade alemã, e o pastor Demetrio Nikolici. Estes 2 pastores chegam a competir aí e ganha a presidência o pastor Carlos Kozel. Isso foi o que a delegação disse naquele tempo. Anos 48 eu não existia. Eu nasci no ano 62. Isso é importante. Eu não existia. Eu que elegeu essa delegação, eu respeito até o dia hoje, porque isso foi que escolheu a delegação. Eu estive em várias delegações, mas se uma delegação onde eu não estive elegeu, eu também respeito isso. Eu não estive em nenhuma das duas da Holanda. Eu não estive nas que se deram nos Estados Unidos e, no entanto, aí organizou-se a nossa obra. Aí organizou-se a nossa igreja e isso é o que nós respeitamos. E temos como algo especial. Porquê? Porque somos uma denominação e respeitamos. O ano de 1993, quando se deu a reunião em Quito, Equador, falava-se de unificação. Fomos criticados grandemente porque não nos unificamos. Estes dias tivemos algumas perguntas e algumas asseverações da Igreja Adventista, onde nós os chamamos de Babilónia. Queríamos ver que nos apresentem o documento onde nós os tratamos como Babilónia, documentos oficiais da Igreja. Porque se algum irmão falou disso, é que nós não acreditamos mais no Adventismo seja a verdade, isso sim, não acreditamos. Que outras denominações trataram a Igreja Adventista como Babilónia, nós não nos responsabilizamos por isso. Há outras asseverações que se podem fazer, mas quantas é que se podem constatar? Por exemplo, esta, que dizem que nós manipulámos o irmão Gutnes, quando foi ele que nos chamou à reunião. Eu era membro do comitê nessa altura. E ele disse-nos, vamos adiantar a Conferência Geral. Necessitamos levar o tema da unificação à delegação. E que seja a delegação a que decida. Portanto, foi o presidente Gut Knesset que nos chamou a uma delegação. Eu não, porque eu não estava na Conferência Geral, eu não era presidente sequer. Foi ele que nos chamou e nós, obedientes à organização, então fomos para Quito, Equador. E em Quito, Equador, depois de vários dias, chegámos à conclusão que não nos íamos unificar. Eu votei em contra da unificação nesse momento, que era o momento que se dava. Essa foi a minha convicção. E hoje, respeito às distintas convicções da Conferência Geral. Até hoje estamos abertos ao diálogo, não fechamos a porta a ninguém. Como também sabemos que os nossos irmãos em Ronos não fecharam a porta para poder conversar. Mas nós não podemos, agora, desde fora, forçar.
Ou seja, há pessoas que não são membros da nossa igreja e que nos querem forçar a uma unificação. Este é o nosso povo, esta é a nossa igreja. Este somos nós, nós que decidimos a nível de delegação, e a nossa delegação decidiu que não se deveria fazer a unificação em termos de desfazer duas organizações em apenas numa. Amanhã não sei, não sei. Apenas Deus sabe. Que devíamos estar unidos. Nem sequer nunca com o Adventista devia ter havido uma divisão, mas Satanás fez o seu trabalho. Tem sido ataques de Satanás. Espero que não tenham dito que isto seja o castigo de Deus, não é? Foram ataques de Satanás. E não podemos mudar a história. Portanto, essa é a posição da nossa igreja. E nós continuamos e avançamos na pregação do Evangelho. Em todo o caso, se nos disseram que apostatamos, que admitimos isto, que admitimos o outro, não compreendo porque é que se pede até uma unificação. 1. 2. Depois de Quito, repito, os nossos irmãos em Rono tomaram um acordo que já não nos olhavam para nós, já não olhavam para nós como uma igreja de Deus, sim, mas sim como uma igreja qualquer. Portanto, não seria conveniente para uma igreja que é segura ser a verdade unir-se com uma igreja que é considerada como uma igreja evangélica apostatada. Com isto, queremos evacuar as distintas perguntas que nos chegaram durante a semana e no dia de ontem também. E estas são as nossas respostas. Acreditamos que respondemos de acordo àquilo que nós queremos, mas não estamos a obrigar a que vocês aceitem as nossas respostas. Se vocês perguntam, nós respondemos. Vocês partilham connosco, nós partilhamos convosco, e que o Senhor nos dê a vida eterna numa altura não muito longe. Muitos nos chegaremos a conhecer lá. E eu oro ao Senhor para estar lá. E eu oro ao Senhor pela minha salvação. Quero salvar-me. E acho que é um conceito de todo o mundo. Não manipulamos, não mentimos, não quisemos maltratar ninguém. E acreditamos que as vossas perguntas e os vossos comentários podem ser respondidos num ambiente cristão. Não tratar-nos de mentirosos, porque não é um termo carinhoso, é um pouco ofensivo. Não maltratamos ninguém, nós respeitamos os credos. Se vocês não partilham aquilo que nós acreditamos, nós já sabemos que é assim, nem todos vão partilhar a mesma ideia que nós, mas sim temos aqui um ambiente cristão e podemos responder e não é necessário ofender ninguém. E recordem que qualquer ofensa que vão colocar aí, todo mundo vai ver. E recordem que tudo que são palavras ásperas, tudo vai ser eliminado. Porque vendo o vídeo, e este vídeo está a reproduzir-se, e nós não queremos que alguns dos nossos irmãos ou visitas, ou algumas pessoas que nos veem, possam ver comentários negativos nesta situação. Ok, muito bem, vamos agora a um ponto muito importante. Um dos maiores problemas que se deu é a situação que nós chegamos quando vêm os problemas de 51 a 52. Vamos ao monitor. Sugerências e conselhos enviados ao irmão Kozel para a Conferência Geral. Ok, vamos ler. Partes que os nossos irmãos 51 dizem. Antes de se culminar a crise, se acredita que o irmão Kozel teve momentos de hesitação entre dois planos ou duas soluções que lhe foram propostas. O irmão Nikolic escreveu ao irmão Kozel. Isto escreve o irmão Nikolic. E de fato isto eles dizem na mesma. Irmão Kozel, tenha a segurança de que essas dificuldades podem ser solucionadas mediante uma fervorosa comunhão com Deus. Estamos a falar de 17 de janeiro de 1951. Escreve o pastor Nikolic ao pastor Carlos Kozel.
E fala-lhe de dificuldades. Portanto, ainda não tinha chegado o 6 de maio e os problemas já estavam fortes. Irmão Kozel, tenho a segurança de que essas dificuldades podem ser solucionadas mediante uma fervorosa comunhão com Deus. O Senhor abençoou-nos maravilhosamente nas dificuldades do passado. Isso foi unicamente porque mantivemos completa unidade e seguimos o caminho bíblico. E o Senhor nos concedeu a vitória. Agora venho a ti com uma nova sugerência. Por favor, põe esta carta diante do Senhor, em oração, e pede-lhe que lhe guie a tomar uma decisão correta. A unidade e a paz podem ser mantidas apenas através da abnegação. Estás tu disposto a fazer isso? Não estou pedindo dinheiro nem a transgressão dos princípios. Isto escrevi ao pastor Nikolic, ao pastor Kozel. O que se requer é o seguinte: um espírito humilde, a confissão dos erros e a correção onde seja necessário. Se isso se faz, se obterá uma grande vitória. A irmandade será fortalecida e um novo poder se fará sentir no movimento de reforma em geral. Peço-te que leias em Obreiros Evangélicos, página 452. Em resumo, creio que as dificuldades existentes é necessário tomar os seguintes passos para que haja uma reconciliação. Ou seja, o irmão Nikolic já falava de problemas muito sérios antes de chegar à ação de 1951. O problema com a obra em Brasil deve ser solucionado e a ideia da divisão deve ser abandonada. Bem, o assunto era que o Brasil tinha crescido muito, a obra era muito grande e queria-se fazer uma divisão. Nós tivemos a divisão sul-americana durante muito tempo. Hoje temos a divisão latino-americana. Os nossos irmãos em Rono nunca estiveram de acordo com a divisão, mas nós vemos que isso, como Ellen White aceitou isso e teve parte da Igreja Adventista, mas Nikolic nunca esteve de acordo com isso. E é necessário apresentar uma desculpa no comitê por causa das feridas ocorridas. A mesma liberdade que uma união desfruta deve ser concedida a eles. Isso removerá todas as dificuldades e resultará em uma cooperação a 100% por parte dos crentes. Nikolic falava e dava os conselhos ao pastor Kozel. Deve decidir que todos aqueles que têm uma má reputação moral por causa da sua experiência passada não podem permanecer no Conselho da Conferência Geral. Porque esperou Nikolic o ano 51? Se ele pertencia e era membro do comitê, porque não sacaram estas pessoas antes? Porque não resolveram a situação antes? Porque esperar chegar até a Holanda para que o assunto se fizesse maior? Se o irmão Müller pode provar que tem capacidade para organizar um campo missionário, ele pode receber um campo para trabalhar. Já é tempo para mudá-lo. O que estava de presidente era o irmão Müller e tinha sido colocado como presidente interino por motivos da doença de William Mass. Agora eu pergunto algo. Não houve uma delegação que se reuniu para nomear o irmão Müller. Foi nomeado interino por motivos de que Mass tinha adoecido e tinha passado muito tempo que, por motivos da guerra, não puderam reunir-se para organizar-se. Porque não aplicam esse mesmo princípio no ano 52, quando o nosso irmão Kozel renuncia e colocamos o irmão Stark, porque reclamam-se em 52 e não reclamam quando colocam o Müller. E porque é que se muda? E já levavam 6 anos e não se tinham reorganizado. E para eles era muito tempo. Um período durava 3 anos. E depois até mudá-lo a 4. Nós agora neste momento temos 5 anos. O período da nossa conferência geral, da nossa parte, é de 5 anos. A nossa Assembleia da Conferência Geral, maio de 1951, não será legal se não for representada por delegados legítimos, tanto como seja possível.
Por favor, leem Obreiros Evangélicos, página 555. Desde que estou relacionado com este movimento, todos os oficiais da Conferência Geral são considerados delegados. Havia uma realidade que há que tomar em conta aí. E era que sabia-se que os países que estavam atrás da cortina de ferro não iam poder ser representados. Por que razão? Porque havia guerra. Não havia a possibilidade de que muitos países que estavam atrás da cortina de ferro fossem representados. No entanto, necessitava-se que a maior parte pudesse estar presente. Todas as uniões e campos missionários devem ser necessariamente representados pelos delegados de boa reputação, de acordo com o número de membros. Na minha carta ao comitê é sugerido que somente os presidentes em exercício no seu cargo sejam contados como delegados. Bem, sempre se discutiu e discutiu-se através da história que todos os membros da Conferência Geral tinham como delegados oficiais. Até o dia de hoje se discutiu em algumas conferências gerais que, inclusivamente, muitas vezes estes membros não façam parte do comitê de nomeamento, que se quer gente totalmente nova. Mas nem sempre é possível, porque nem sempre há material humano para isso. O comitê opinou que aqueles que ocupam cargos também devem vir. Estou de acordo com isso, pois é bom aconselhar-nos juntos. Temos a vantagem que as uniões que não podem enviar os seus delegados podem ser representados por cartas de recomendação. Não te esqueças que a maioria dos nossos membros estão nos países balcânicos e eles não devem ser omitidos. Cartas de representação ou recomendação. O que se chamou, ou que nós chamamos votos de papel. Estamos de acordo. Nós levamos cartas representativas a delegações. Muitas vezes há irmãos que representaram 2 e 3 países. Eu recordo quando, creio que foi no ano 82, não me recordo muito bem a data, o pastor Ulrich Alejos foi à Conferência Geral da Alemanha, foi representar 6 países. Ele representava Panamá até Guatemala. Representou Panamá, Honduras, Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. 6 países. Mas, quando ele votou, só votou uma vez. O seu voto não valia por 6 países. E isso é o que nós queremos hoje enfatizar. Os votos de papel, por representação, era para dizer aqui estão representados os países, não para que a carta alçar a sua mão e que valesse por 4 ou 5 países. Isso não funcionava assim. Uma pessoa pode representar, mas não pode ser o critério dos outros. O comitê opina que aqueles que ocupam cargos também devem vir. Estou de acordo com isto, pois é bom aconselhar-nos juntos. Temos a vantagem que as uniões que não podem enviar os seus legados podem ser representados por cartas de recomendação. Não te esqueças que a maioria dos nossos membros estão nos países balcânicos e eles não devem ser omitidos. Bem, tinham que enviar as suas cartas de representação e dizer nós apoiamos a Conferência Geral que está a fazer neste momento, vamos orar por ela, mas dali não podiam votar. Eram apenas cartas que iam representar, mais nada. Os delegados de África devem ser convidados, ainda que seja um sacrifício para a tesouraria da Conferência Geral. A obra ali que foi deixada em desordem tem que ser organizada. Hoje em dia, assim conforme o tempo de Neemias, há uma oportunidade para reivindicar o que é correto. Estou de acordo que nenhum membro dos grupos rebeldes possa assistir à Assembleia da Conferência Geral. Claro, os grupos rebeldes
estavam fora da igreja, não podiam estar aí. A menos que cumpra as condições estabelecidas por el comitê. Querido irmão Kozel, se não se solucionam os pontos que já te mencionei à luz que temos, de acordo com a Bíblia e os testemunhos, não há necessidade de ir à Assembleia. Oponho à convocação de uma conferência como aquela que tivemos em 1948. Quem está a falar isto é o pastor Nikolic. E está a mandar dizer ao pastor Kozel. Interessante. No ano 48, tinha ficado presidente o pastor Carlos Kozel. E o secretário provisório, igual que o secretário provisório, era Dmitry Nikolic. E ele está a dizer, se tu não fazes isto, eu não vou. A menos que cumpra as condições estabelecidas pelo comitê, querido irmão Kozel, é esquisito. Como é que lhe manda uma carta? E ele lhe diz, o comitê aprova isto? Se o irmão Carlos Kozel era o presidente desse comitê, se não solucionam os pontos que temos mencionado à luz que temos de acordo com a Bíblia e os testemunhos, não há necessidade de ir à Assembleia. Oponho-me à convocação de conferência como aquela que tivemos em 1948. No entanto, a conferência deu-se. Como podemos esperar que os delegados com conhecimentos limitados sobre a organização julguem o nosso caso? Não poderá existir unidade na nossa obra, a não ser que se removam as dificuldades mencionadas. Deus não pode abençoar uma conferência quando há acanes no nosso acampamento. Mas se estavam conscientes que haviam acanes, e se aqui estamos a falar de uma carta meses antes, no mês de janeiro, onde faltam ainda 5 meses, porque o comitê não se reuniu e retirou esses acanes de uma vez? Porque ele, como membro do comitê, nesse momento, não sacou esses acanes. Porque não resolveram as coisas? Foi responsabilidade da igreja daquele tempo. Não foi responsabilidade de Kozel. Foi responsabilidade do comitê da Conferência Geral. E nesse comitê haviam vários membros, não era só Kozel, incluindo Nikolic. Estava Müller aí. Estava Muraro. Estava Gaspar Kistner. Era a responsabilidade completa de todo um comitê e de toda a nossa igreja, porque até nesse momento estamos nós. Estamos unidos. Toda a obra sofrerá um sarandeio como nunca antes, e todos os esforços feitos aqui em outros países se desintegrarão se o inimigo vem a saber que estamos divididos. O pastor Nikolic falava já de problemas mundiais, ou seja, que eles estavam conscientes que os problemas eram existentes, mas deixaram para a delegação de 1951. Correto ou incorreto? Não vivi nesse tempo. Não estive aí para saber que não se pode resolver, mas não temos cartas, não temos especialmente atas. Não digamos cartas, não temos atas que se apresentem onde se diz que isso estava. Agora, é óbvio, nós apresentamos que antes de 51 houveram vários cismas em distintos lugares. Mostramos em Nova Zelândia, mostramos em Portugal, mostramos a Alemanha, mostramos Roménia, mostramos Denver, Colorado, com o grupo de Denver. Haviam distintos cismas que tinham golpeado a igreja através do tempo. Haviam distintos cismas que tinham chegado a ferir a igreja. É um fato que em 51 foi o tumor que explodiu de um cancro que já vinha durante muitos anos ferir a igreja, mas esse tumor era uma responsabilidade de toda a igreja, não deitar a responsabilidade aos 14, não deitar a responsabilidade aos 11, não, era a responsabilidade de toda uma igreja. E bem, o ser humano não importa se é latino, se é europeu, se é asiático, não importa.
Sempre há um determinado momento em que deixamos tudo para a última hora. Há um determinado momento que é assim, deixamos tudo para a última hora. E aqui Nikolic fala que virá um sarandeio, fala de problemas. Ou seja, já sabia que em 1951 ia existir um cisma forte, porque casualmente em 48 não tinha sido nada pacífico. E agora vejamos aquilo que eu sempre chamei a profecia do profeta Gaspar Kirchner. Isto escrito pelo pastor Nikolic. O irmão Kirchner escreve ao irmão Kozel, 7 de fevereiro de 1951. Ouçam o que escreve o irmão Kirchner. Tinha caído, não o ignoramos, era membro do comitê da Conferência Geral, mas ele escreve esta carta, que Nikolic então registra. Temo muito que Demetrio Nikolic não deixar de levar a cabo suas intenções. E isto escreve Gaspar Kirchner. Se querem a referência, boletim número 5. Boletim número 5 do movimento de 51, de 20 de maio. Eles mandam vários boletins e aí Nikolic, no seu boletim número 5, registra esta carta. E eu digo porque eu obtive isto deles. Kirchner escreve a 7 de fevereiro de 1951. Estamos em fevereiro. E falta março, abril e maio. De fevereiro a março um mês. Março a abril 2 meses. E de abril a maio 3 meses. 3 meses antes, Kirchner dá uma profecia. Temo muitíssimo que Demetrio Nikolic não deixe. Vamos ao monitor, por favor. Não deixará de levar a cabo suas intenções. Na sua circular, especialmente no boletim número 5, Nikolic abre o caminho para os rebeldes, oferecendo-lhes todas as oportunidades, fazendo-se agente ativo nesse projeto. O espírito que está presente nesse plano é o mesmo espírito manifestado na abertura da Assembleia da Conferência Geral em La Haia de 1948. Ou seja, que em janeiro escreve Nikolic a Kozel e em fevereiro, agora ele escreve Gaspar Kirchner a Kozel. Ambos eram membros do Comitê da Conferência Geral e escreve-lhe Nikolic e escreve-lhe Kirchner a Kozel. Não é fácil para um presidente. Eram os seus membros do comitê e havia um problema entre eles. Ter um comitê dividido, ter um comitê em discussão, ter um comitê que não trabalha em harmonia, é uma calamidade muito grande. Uma calamidade muito grande. Não se pode trabalhar com um comitê assim. E isso era o que tinha o irmão Kozel. Um comitê dividido, porque Nikolic está a dizer uma coisa e agora Kirchner está a escrever outra. O espírito que está presente neste plano é o mesmo espírito manifestado na abertura da Assembleia da Conferência Geral em Haia, Holanda, em 1948. É óbvio que Nikolic aspira a ter a direção da obra. Kirchner está a dizer aqui, a fazer uma acusação a Nikolic direta. É óbvio que Nikolic aspira a ter a direção da obra, já que a sua proposição com referência à representação dos delegados ausentes dos países balcânicos lhe permitiria obter uma proporção favorável de votos. O que é que acontecia? Nikolic representava todos esses países. Fala-se de 28 votos. Se ele representava 28 votos, era muito favorável para ele. Imagina que a delegação era de 25 delegados. E em alguns momentos tiveram 24, quando sacaram Kirchner. Se eram 25 delegados com ele.
Se saca Kirchner, fica com 24. Se tira o voto dele, fica com 23. E ele representava 28? Não necessitava dos 11 sequer. Qual era o costume naquele tempo? Se representava e também se votava? Se ele votava e eu represento 28 votos, eu tenho a maioria? E pergunto, quando se ia levar a cabo as seleções, cada vez que o Nikolic votava por 28 pessoas? Votava em nome de 28 pessoas? Até o Nikolic ia ganhar todas as votações que se fizessem. Apenas se representava, mais nada. Não se votava. Os votos são os que sempre fizeram a diferença numa eleição. Pessoas que estão aí presentes, em corpo físico, não votando por uma carta. Era fácil votar por 28 pessoas. Iam ganhar tudo. A situação da representação por votos existia na personalidade jurídica. Encontramos isso em 49. Não sei após Nikolic ou se não, está aí. E foi uma personalidade jurídica que se deu. Alguns dos nossos rejeitam, eu não a rejeito. A de 49 eu aceito. Porque no ano 27, os alemães tinham registado a obra nos Estados Unidos juridicamente e tinham colocado a representação por votos de papel no ano 27. Portanto, esse já era um assunto que não era de 49, já vinha de trás. O que acontece é que não temos nenhuma referência que se tinha usado através da história e nenhuma delegação da Conferência Geral para inclinar a balança em relação aos votos. Isso nunca existiu nunca, era apenas uma representação. Vamos voltar à diapositiva. O espírito que está presente neste plano é o mesmo espírito manifestado na abertura da Assembleia da Conferência Geral na Haia. É óbvio que Nikolic aspira a ter a direção da obra, já que a sua proposição com referência à representação dos delegados ausentes dos países balcânicos permitiria-lhe obter uma proporção favorável de votos. Por outras palavras, Kirchner estava a dizer, Nikolic vai chegar a discutir pelo poder aí, vai lutar pelo poder. Ele abusou da nossa confiança. Em meu coração desejo que se ele examine e submeta humildemente à ordem. Mas tudo isto é duvidoso. Temo que ele esteja decidido a eliminar os que se resistem a seus esforços e dar preferência aos que o apoiam, ainda que se trate dos rebeldes. Portanto, devemos tomar em consideração todas as coisas e ver o que se pode fazer para que seus planos fiquem sem efeito. O que mais posso ver aqui é que há uma contraposição e uma contraparte. Há problemas, há lutas internas, há discussão entre Nikolic e Kirchner, ambos estão a tratar de aconselhar o irmão Kozel, ambos são homens de experiência, ambos são homens intelectuais, ambos viajaram por distintas partes, ambos são pastores, ambos têm anos de trabalhar na obra, mas há um que nesse momento caiu e que não o retiraram, e há um que nesse momento está como secretário provisório e está também a falar e alçar a sua voz às situações. O que fazer numa situação assim? O pastor Carlos Kozel estava perante uma situação difícil. Mas a sua gerência de que Gaspar Kirchner não terminou aqui. Continuava. Vejamos qual era a seguinte sugerência. Por esta razão, é importante usar de precaução. O livro de atas e todos os documentos oficiais importantes do movimento de reforma não devem permanecer em suas mãos. Coisa que não se cumpriu. Porque quando eles foram, levaram o livro de atas e todos os documentos. Nós não temos o livro de atas. Eles até hoje conservam o livro de atas e o guardam numa caixa de segurança no Banco dos Estados Unidos. Não guardam sequer nos seus documentos. Ou pelo menos assim o faziam há uns anos atrás. Gaspar Kirchner dizia que Nikolic tinha que ser despojado dos documentos e do livro de atas. Voltamos à diapositiva.
mas necessitamos trabalhar sabiamente, a fim de evitar uma innecessária aparência de desconfiança. Deves, por favor, pensar em tudo isso e ver o que se pode fazer. Que difícil. Que difícil. Um comitê dividido ia bombardear o presidente, 2 pastores de alto rango, 2 pastores membros da Conferência Geral, um dizendo, o pastor Kozel, presidente faz isto, e outro dizendo, pastor Kozel, presidente faz isto. Não era fácil a situação para o pastor Kozel. O cisma praticamente estava em cima. O problema da situação estava em cima. O 51, já dissemos, foi o tumor que explodiu. De todos os problemas e situações que se vinham a arrastar, de 48, que depois de 14 anos de não se terem reunido por causa da guerra, agora não se podia resolver tudo no ano 48. 14 anos. Chega-se a 48 com o grupo rebelde, com os grupos de Kirchner e Moraram, e Gaspar Kirchner e Nicolás Moraram, e com estes problemas tão fortes que chega aí, Kozel fica de presidente para passar 3 anos, 48 a 51, numa série de conflitos e lutas internas. Não é fácil governar uma obra assim. Não é fácil ter uma obra assim. Não é fácil trabalhar com um comitê dividido. É muito dificultoso. Mas ainda continua a falar Gaspar Kirchner. Vamos ler. Com respeito ao irmão Lavrik, deve-se esperar que ele vá apoiar a Nikolic em todas as coisas, por mais erradas que sejam. Se ele se nega a entregar-te, antes do começo da conferência em Holanda, o dízimo dos dízimos que pertence à Conferência Geral, dita atitude deve tomar-se como sinal de que ele está em aberta rebelião contra a Conferência Geral. Pergunto. Entregou Lavrik os dízimos dos dízimos ao pastor Kozel? Eles saíram da Argentina. Eu tenho uma foto onde são os delegados. Tenham por aí, não sei se podemos ver. Onde os nossos irmãos despedem aos nossos irmãos delegados da Argentina que iam desembarcar no Brasil. Num porto em Brasil. E então iam-se entrevistar com o irmão Lavrik. E Lavrik tinha que entregar o dízimo dos dízimos, coisa que Lavrik não fez. Era o conferente da Conferência Geral, mas também era o tesoureiro provisório da Conferência Geral, como tinha sido nomeado. E o dever de Andrés Lavrik era entregar o dízimo dos dízimos. Nikolic disse que... Kirchner disse que Nikolic ia tentar dividir e tomar o controle da obra, lograr a maioria dos votos para ele, e que se Lavrik não entregasse o dízimo dos dízimos a Kozel, estava no mesmo. É um fato de que quando surge o problema, Nikolic, Lavrik e Stuart foram os 3 principais opositores, e nessa mesma ordem. Nikolic primeiro, Lavrik depois e Stuart depois. Nessa mesma ordem, os 3 foram presidente da Conferência Geral do movimento dos 11 depois que saíram, depois de 51. Primeiro Nikolic, depois Lavrik e depois Stuart. Isso não é duvidoso, porque foi isso que aconteceu. Lavrik não entregou o dízimo dos dízimos. Como é possível? Kirchner disse-o. E agora? Quando chegam e lemos as atas no princípio, quem são os primeiros que tomam o ponto sobre Kirchner? Que estão a tocar o ponto de Kirchner? Primeiro Nikolic, falando da pureza moral. Depois Lavrik disse que ele falava
acerca dos direitos de Kirchner para estar aí da delegação quando ele tinha caído. Tanto Nikolic como Lavrik atacaram a Gaspar Kirchner. Porquê? Porque levaram isso à delegação. Porque é que eles não levaram isso atrás? Se tinham tido comitês suficientes, já sabiam que um tinha caído antes de 45 e outro tinha sido caído em 45. Porquê é que não resolveram isso aí? Vamos ler novamente essa diapositiva. Com respeito ao irmão Lavrik, deve-se esperar que ele vai apoiar a Nikolic em todas as coisas, por mais erradas que sejam. Se ele se nega a entregar-te, antes do começo da conferência em Holanda, o dízimo dos dízimos que pertence à Conferência Geral, dita atitude deve tomar-se como sinal de que ele está em aberta rebelião contra a Conferência Geral. Entregou Lavrik o dízimo dos dízimos a Kozel? Não. Depois na ata diz, acordou-se que Nikolic e Lavrik entregarão os dinheiros ao irmão Kozel para que o irmão Kozel se entregue ao novo tesoureiro. Quando saiam, depois do dia 20 de maio, já no 23, fazem um acordo onde dizem acordamos que todo o acordo para entregar o dinheiro ao irmão Kozel fica sem efeito. Não se lhe entregará nada. Era um fato que a divisão estava marcada já desde agora. 11 já se estavam a pôr de acordo, 14 estavam a ficar do outro lado, e o golpe que a nossa obra ia receber nesse momento ia ser praticamente uma ferida irrecuperável. Não era fácil. A Conferência Geral de 1951 é para recordar como um tema muito doloroso, ou como uma parte muito dolorosa e muito triste da história da nossa igreja. Temo que será difícil mudar este espírito de oposição para uma completa conversão. Segundo o irmão Nikolic, ele diz que o irmão Kozel aceitou a proposta do irmão Kirchner. Ok. Temos aqui os delegados que viajaram da Argentina e chegaram ao Porto do Brasil. Este foi o barco Transportes da Nação. Delegados enviados para a Argentina para a conferência. Então vinham Eugênio Lekovsky, Vicente Cimera, Ângelo Cabriotto, Ruth Kozel, Carlos Kozel e Rosa Kozel. O irmão Kozel era alemão, o irmão Craviotto era argentino, de nacionalidade italiana. O irmão Vicente Cimera, não me recordo, penso que era peruano, não recordo muito bem. E o irmão Lekovsky era Roménia. Se me equivoco nestas últimas nacionalidades, perdoem-me, mas penso que Lekovsky era romeno. Vicente Cimera, não me recordo. Aqui está a foto. É uma foto histórica de quando eles saíram. E aqui estão os nossos irmãos despedindo-os. Um grupo de irmãos que despedem-nos, então em São Nicolás, viajaram ao porto de São Nicolás para despedir então os irmãos para a 6ª Assembleia da Conferência Geral. Aqui estão os irmãos até que os despedem, e aqui estão os nossos irmãos delegados que foram à Conferência Geral. Vamos mostrar um momento mais. E aqui estão os nossos irmãos que os despedem, então. E assim chegamos a outra foto histórica que vos queríamos mostrar. Aqui temos o pastor Daniel Dimitrio. Aqui temos os nomes. O irmão Mandemaker com a sua esposa. Ele era holandês. O irmão Britten, que foi presidente da Conferência Geral.
Há um reconhecimento aqui que fazem os nossos irmãos em Moldbach. No capítulo, lamentamos que um irmão que antes de 45 tinha caído na moral tenha sido deixado no ministério e eleito para um cargo elevado. Ok. Este reconhece a Sociedade Missionária Internacional. E eles reconhecemos que a saída dos 11 delegados da sala de reunião em protesta na manhã de 20 de maio de 1951 não devia ter ocorrido. Portanto, se eles reconhecem que esta saída não tinha ocorrido, tampouco devia ter sido apoiada. Tampouco foi correto que os 11 saíram e se organizaram. Lamentamos que os 11 se tenham apressado a tomar passos de organização. E 5. Reconhecemos que foi incorreto reeleger para o nosso comitê em 1951 a um ministro como a integridade moral estava em dúvida antes da Conferência Geral de 1948. Reconhecimento de Moldbach. Admitimos da parte de alguns líderes autoritarismo e dureza que se devia ter evitado. Não estamos de acordo. Não dizemos que não se tenha feito um processo judicial em 1952. Reconhecemos que a exclusão dos 11 delegados na crise de 51 foi apressada e declaramos que isto não se devia ter feito. Ou seja, os nossos reconhecem que não se devia ter nomeado a este irmão. Reconheço que não deviam ter escolhido os 11. Reconhecem que houve autoritarismo. E os de Rono reconhecem que os 11 não se deviam ter organizado e não deviam ter sido assada. E que não deviam ter a Nicolás Moraro na sua Conferência Geral. Estes são reconhecimentos de ambas as partes que se fizeram em 91. Foram as últimas tentativas que houveram. E o que seja agora, a partir de agora no futuro, apenas Deus sabe. Vamos ficar por aqui e vamos responder a algumas perguntas que estão aqui, porque estamos a 9 minutos da finalização. Ok. Vamos ver as que eu tenho aqui no telemóvel que me chegaram.
existe um documento onde o movimento de reforma de 51 que nos diga que não procurem a unificação e que diga que o SMI é uma igreja evangélica e, portanto, não busca a unificação? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, com sede em Rono, busca a unificação. Temos documentos onde eles pediram unificação. Não vamos negar isso. Eles pediram unificação. E isso nós não o negamos. Existem documentos que dizem que eles querem a unificação. Com respeito que nos tomam como uma igreja evangélica. Eu não digo que eles não nos buscam porque nos tomam como igreja evangélica. Talvez não me compreendam ou expressei mal. Eles querem unificação. Eles quiseram a unificação. Em parâmetros que não nos colocamos de acordo. A não nos colocarmos de acordo nesses parâmetros, não poderia haver unificação. Mas eles sim tomaram um acordo disso. Eu não tenho o documento, porque isso disse-me o pastor Sass. Me disse o pastor Daniel Dimitro que eles tinham tomado esse acordo. Eu nunca ouvi, mas os pastores disseram-me: perguntem, podem perguntar a eles, eu não tenho esse documento. O que eu tenho, e com isso eu mostrei-lhes. Eu disse o que eles me disseram verbalmente. No entanto, eles disseram-me a mim que tomaram essa resolução um pouco desgostados, porque nós no Equador não os tínhamos apoiado a unificação. Mas se tiver a que fazer, eles nos tomariam novamente como adventistas que guardamos o sábado. Vamos à outra pergunta. Bem, a minha pergunta é: por que dizer movimento de reforma e estar sob a 28? A minha pergunta é: por que dizer movimento de reforma e estar sobre 28 crenças? Não entendo a pergunta, sinceramente. Nós temos 37 pontos de fé, não temos 28. Não entendo a pergunta. Se pode especificar. Se pode saber que razão tiveram os delegados da CMI de 93 para não se unificar. Bem, assim eu posso dizer. Nós estivemos aí, o pastor Jaime esteve aí. Pastor Jaime, o pastor gostaria de responder esta pergunta. O pastor esteve em Quito, Equador. O pastor era pastor. Eu nesse momento ainda não era pastor. Gostaria que o pastor respondesse. Bem, porque casualmente chegou-se a uma delegação para discutir o ponto da unificação. E vendo que não se estavam a dar os passos corretos, nem se estava a seguir o caminho que a delegação, na sua maioria, queriam, então a isso se deveu que não houve unificação. Nós não víamos correta a forma de como se fez o processo de unificação, aceitando as resoluções, e foi aí quando se submeteu novamente a votação e se acordou que não. Nós, os dois, estivemos nessa delegação. Olha como disse o pastor. O processo foi dado e foi avançando e avançando, mas finalmente o processo complicou-se. Complicou-se até que, por último, decidiu-se que a delegação o fizesse. Por mandato do irmão Gutkness. Nós não manipulamos, ele chamou-nos a nós. E nós, obedientes a um presidente, a uma organização, fomos a Equador. Não acreditávamos que havia que dissolver duas organizações, fazer só uma. Não acreditávamos que tinha que haver um comitê funcional. Ao princípio começou-se a falar e depois não se terminou. Numa situação assim, chegou-se a um ponto que a delegação de Equador não viu isso correto e finalmente abriu sua porta a dizer que todos que tivessem que vir, então que vinham ao movimento de reforma original, à Sociedade Missionária Internacional. Mas não por fusão. E isto é o que se manteve até o dia de hoje. Como lhes digo, se amanhã há alguma outra tentativa, o que acorda a nossa delegação, nós vamos respeitar. Tenho outra pergunta aqui. Pergunto se é certo que o irmão Carlos Cosel
se fez, se averbou, se ele ficou com fundos da igreja e que se foi tolerante com o pecado. Bem, aqui tenho que falar então sobre isso, tenho que explicar. A área que existia na Argentina eram 49 mil hectares e isso tinha sido uma sociedade entre Carlos Cosel e Andrés Morec e os irmãos Luís e outros já não me recordo, os irmãos Romano. Não eram da Roménia, eram romano de apelido, mas eles eram italianos. E eles uniram-se e começaram a ter um negócio da cefa, que era serviço florestal. Combinaram guardar o sábado e dar o dízimo. E finalmente, com o problema 51, esta sociedade perdeu-se. Na ata vimos muito claramente que foi dado um voto de apoio a Cosel e que não se o acusou de mau uso dos fundos. Aquilo que dizem depois não nos podemos fazer responsáveis. Mas nós não acreditamos que o irmão Cosel, não acreditamos que ele usou fundos da igreja. Outra coisa é tolerar o pecado. Acerca de tolerar o pecado, a política daquele tempo foi uma maneira estranha, porque colocaram a Kirchner e a Muraro no comitê e não deviam estar lá. E isso não seria Cosel. Isso seria todo o comitê. Isso não seria a responsabilidade só do irmão Cosel, mas sim de todo o comitê. Que se disse, Cosel tolerou isso. Podíamos dizer também, Cosel tolerou Nicolás Muraro depois de 51, para que foi uma responsabilidade da igreja. Foi uma falha da igreja e sucederam coisas que não tinham que suceder. Mas não podemos responsabilizar apenas o irmão Carlos Cosel. Leonardo Alberto Rossando, qual é a diferença dos princípios de fé entre a Igreja Adventista e o movimento da Reforma? Bem, esta é uma pergunta um pouco forte e importante. Vou responder rapidamente. Se o irmão depois quiser alguns dados, nós podemos mandar os nossos princípios de fé digitais. Podemos partilhar um pouco mais com ele. O que podemos dizer com respeito a isto é que nós não acreditamos no recasamento, não acreditamos no serviço militar, somos totalmente... não comemos carne, e isso temos como princípio. Aí vão 3 princípios já diferentes com relação à Igreja Adventista. Qual é a diferença? Bem, esta é a mesma pergunta. Qual era que tinhas aí? Irmão que nos escreve, sim, temos alguma referência enquanto à vestimenta. Sim, algumas coisas que os princípios de fé variam muito, mas como eu lhe digo, podemos ver como digitalmente ou por correio, lhe enviamos uma cópia dos nossos princípios de fé e você pode comparar com as 28 crenças da Igreja Adventista e verá que sim, temos bastantes diferenças. Bem, acabou o tempo. Dos acordos de Darsberg e de Reisenberg. Mas estou a pronunciar em alemão. Sim, claro que os posso explicar. Vamos fazer amanhã ao começar. Tenho aqui o acordo de Darsberg e o acordo de... E irmão, podes focar para que o irmão possa ver que os temos aqui, sim. Acordo de Reisenberg e acordo de Darsberg. Claro que sim. Sim, podemos explicar amanhã. E foram os acordos que se fizeram e foram os acordos que depois não se cumpriram. Amanhã podemos, ao iniciar, vamos tomar um momento para explicar. Claro que os podemos explicar. Estão todos no seu direito e com muito gosto vamos fazer.